agradecer a presença de vocês, agradecer o convite também, o meu convite para estar aqui. O trabalho que eu andei desenvolvendo no CAEL tem a ver com como é que funciona a política pública no espaço digital, então pensando basicamente o governo eletrônico, como é que ele se estrutura. E aí eu propus uma ideia que eu não sabia se ia dar certo, que era fazer a análise de dois sites, que era o do Ministério da Saúde. Eu gosto muito da temática de saúde, eu acho que ela tem super a ver com a tecnologia dos TICs, a tecnologia da informação e comunicação. Eles têm módulos, têm importadas para o Brasil, que eu acho que são muito semelhantes. E aí a ideia foi, então, eu vou fazer o seguinte: eu vou analisar dois sites, com análise automática estatística, no texto, e ver o que acontece, ver se isso diz alguma coisa diferente do que poderia, do que seria um curso de análise, como o pessoal fala na França, papier crayon, um curso de análise de papel e lápis, né? Eu achei algumas coisas, então é isso que eu estou trazendo para vocês, para fazer questões também. Né? Então a ideia é isso. Só a questão é o agenciamento das relações nesses dois sites. Um é o Ministério da Saúde e o outro é o DST-AIDS. Os dois são governamentais, né? Mas o programa DST-AIDS ele funciona desde a sua origem na relação muito forte com a Organização Mundial de Saúde e com uma preocupação internacional sobre a epidemia. Né? É uma epidemia, como assim, não é nossa, ela é global. E aí, bom, no início eu fiquei procurando, como a gente está trabalhando com consenso, eu fiquei procurando a palavra consenso mesmo, se ela aparecia. Então você pode passar por primeiro. Obrigada. Então, daí, para começar a pensar isso, pensando que o espaço público é indissociável da compreensão do que é da ordem do digital hoje, até mesmo porque o espaço digital é da ordem do público, uma rede pública com características materiais diretamente ligadas à política governamental. Então, a gente pensa isso um pouco no LabVIEW no sentido de infraestrutura mesmo, né, de você poder estar passando fibra ótica, de você ter energia estável, de você ter uma política de chegada de máquinas, né, e de venda de máquinas a baixo custo. Tem uma série de coisas que criam a possibilidade de se acessar a internet que não são da ordem do sujeito mesmo. Então, é justamente nesse espaço que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão institui o governo eletrônico brasileiro. E é certo também que a gente deve considerar a materialidade linguística e que a interpelação desse indivíduo pela língua se dá em outra ordem do discurso, uma vez que estamos funcionando em outra materialidade, que é a do discurso eletrônico. Né? Então, também o indivíduo, para chegar aí nessa linguagem, ele também precisa ter certas condições. Né? Então, nessa forma, pensando o eletrônico, esse indivíduo brasileiro na relação com o espaço eletrônico, que a pergunta é da possibilidade de consenso no governo eletrônico, né? Onde é que a gente pode ver no site do governo eletrônico um consenso? Entre a sociedade civil, foi a primeira coisa que apareceu, que foi uma formulação que apareceu primeiro, e o Ministério da Saúde. Pergunta essa duplamente ancorada no eletrônico, então, porque o objeto está lá e porque o modo de análise também é automático. Então, a ideia é trabalhar com a metodologia da análise de discurso, que tem, é o fio condutor da prática analítica nessa outra materialidade, tomando como autor de referência o Michel Bechet e a professora Amy Holland, né? E ver aí na questão do digital a ideia de que é justamente a possibilidade de desadaptação do espaço eletrônico, de conexão dos instrumentos linguísticos com a reflexão de incremento da análise do discurso, que marca esse trabalho, né? E lá no LabVIEW
e atualmente o projeto urbano que a gente desenvolve. Né? Então, o discurso eletrônico ele tem a ver com tecnologia de informação e tecnologia de linguagem, no fundo para deslocar a relação da tecnologia da informação com as ciências exatas. Falar que isso é tecnologia também de produção de sentido. Né? Então, vamos lá para os portais. Os portais foram aspirados, o termo é engraçado, mas a gente coloca, é como se fosse um espelho. Você conecta o site e faz o download de todo o site. E fica com o espelho dele no seu computador, porque daí se uma página sumir e tal, você ficou com isso. É um backup gigante. Então, a gente fez os sites foram aspirados, criamos um index e um dicionário, isso tudo se faz automaticamente para cada um. Separadamente verificamos a ocorrência de segmentos repetidos, ou seja, conjuntos de palavras, muito claramente de caracteres, a gente não está falando de sentido, a gente está falando de ocorrência mesmo, pensa textualmente o caractere, que se repetem ao longo do texto. E testamos a ventilação dos mesmos em cada site. A gente se concentrou principalmente nos segmentos de alta frequência de repetição. Lógico, se é uma análise estatística, o que vai aparecer é o que apareceu muitas vezes, né? A gente vai conseguir ver o que veio muitas vezes. Então, pode passar para o segundo. Nossa, está passando hoje. Estava tudo combinado. Então, esse primeiro gráfico aí, então aí, ó, do lado de cá, não sei se dá para ler, mas do lado de cá é o portal saúde, e do lado de lá é o DST-AIDS, aqui é a medida. E aí, esse primeiro é gráfico de ventilação, de formas e segmentos repetidos, contrastando os dois sites em frequências relativas. Então, o que a gente consegue ver pelo primeiro? Olha, gente, eu achei uma super eureka, pode ser que vocês achem uma bobagem, mas eu achei genial. Aí você tem aqui, ó, Ministério no portal saúde. Tem aqui várias vezes, muitas ocorrências. Aqui não tem ninguém. No DST-AIDS, que também é governamental, nunca fala do Ministério. Pode falar por paráfrase, não sei, mas não dá. Vigilância aí. Também, vigilância é o portal saúde do governo. Aparece várias vezes, lá no AIDS não. Mas faz sentido HIV AIDS ter vigilância. Não é não? Aí depois tem... não consigo ler. Deixa eu ver. Assistência farmacêutica, obrigada, Rosângela. E da saúde pública. Então, o que foi a primeira coisa que deu para ver? Olhando, sem um sujeito, né? Pedindo para o computador ler, o que ele vê? Ele vê que tem algumas ocorrências que só aparecem naquele bloquinho. Né? Então, o que faz isso pensar? Que a construção textual do site é muito mais amarrada do que a de um texto que a gente está acostumado. Até por causa de coesão, por causa da possibilidade da navegação, para você conseguir de novo encontrar aquele link, né? Conseguir de novo encontrar essa referência. Ele tem um modo de funcionar muito particular, né? Que eu acho que pode ser interessante a gente trabalhar com isso um pouco mais para frente. Passa o segundo, por favor, Rosângela. Então, aí são coisas que eu achei... Aí, primeiro tinha só no, agora tem coisas que tem só no outro, né? E tem um que é mais ou menos estável, que é essa linha vermelha aqui, que é do governo. Do governo aparece mais ou menos equilibrado nos dois. Né? E lá no outro que a gente não tinha visto ainda, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Humanos, que eu sempre adoro a ideia de humanos. O humanos está lá no DST-AIDS, né? Que é a ideia de global, nós todos somos um, né? A epidemia é de humanos. Aí depois tem da sociedade civil, também lá, aqui no governo, no Ministério da Saúde não tem sociedade civil. E esse peixinho dos olhos, você consegue descobrir? Da saúde pública? Não, esse que está subindo aqui está no 55 lá. Sei lá, eu sou tão doida. Não quero ser. Programa Nacional. Então, lá no DST-AIDS tem Programa Nacional, aqui no Ministério da Saúde não tem. Né? Então, como é que esses sites, que os dois são do governo, estão se dizendo, estão apontando para coisas diferentes, práticas diferentes, gentes diferentes.
né, ou modos de falar da população e do trabalho que eles estão fazendo de formas muito claramente distintas. Então, isso eu achei muito legal. Mostrou que talvez se a gente começar... eu estou agora muito animada para pensar em trabalhar com sites, assim, fazer análise e ver como é que eles se comportam. E aí, bom, isso eu já falei para vocês, que eles dois estão tratando da questão da saúde pública, da posição do governo, e não haveria razão para que esses termos não estivessem presentes concomitantemente em ambos. Né? Assim, a Ribon não veria por quê. E aí que é necessário fazer funcionar a análise do discurso, né? Porque daí o instrumento aí de análise estatística está funcionando como ferramenta mesmo, não está funcionando metodologicamente. Né? Aí a análise do discurso entra e tá, então como é que a gente lê isso? Né? Porque o que acontece assim, quando eu estava trabalhando lá na França, com o pessoal da antropologia, da sociologia, muitas vezes, quando eles olham para isso, eles confundem isso com sentido. Né? Isso aqui é ocorrência. É a ocorrência dessas formas no site. Não é o sentido, nem está dando para a gente já o resultado, é o começo da análise. Né? Então, o Peixe fala... Passa aí, por favor. Obrigada. Ele fala, é um texto que eu achei, que é um projeto do Laboratório de Psicologia Social, isso eu acho que é 69. E aí ele fala assim, bom, vocês estão lendo aí, né? A gente entrevê aqui uma segunda face da demanda social, qual a importância é considerável. Produzir um produto técnico é sempre produzir para qualquer um, ou para alguém, em outros termos. A demanda que emana das relações sociais determina, de uma só vez, não somente a produção do objeto, mas também a maneira pela qual ele será consumido. De tal maneira que a gente pode dizer, as condições de existência do produto técnico são também seu destino. Né? Então, aí a gente pensa na coisa, dessa coisa híbrida dessa formulação. É uma formulação textual, mas também assim, ela está materialmente estruturada num lugar tecnológico, que é o site, né, que responde a uma demanda social. Então, o que está sendo pedido para o governo eletrônico? O que está sendo pedido para o Ministério da Saúde? O que está sendo pedido para DSTAs? Que essa construção, esse produto técnico que é o site responde. Né? Então, a questão da produção de uma tecnologia explicitamente ligada à necessidade de consumi-la, você só faz um site que alguém vai consumir ele. Aponta para questões importantes para a análise do discurso eletrônico dos sites. Então, o Herbert Simon, que é da mesma época, ele foi reeditado agora pelo MIT, mas ele é contemporâneo, é da década de 70 também, ele fala assim, se os fenômenos naturais têm um ar de necessidade, no que diz respeito a ser um serviço às leis naturais, os fenômenos artificiais têm um ar de contingência, pela sua dependência aos ambientes que os moldam. Então, na mesma direção. Então, há termos, combinações de palavras, segmentos repetidos, que tem só num e no outro, como eu já falei para vocês. Né? E aí, a ideia é pensar o texto, como no sentido da professora Niolande, como unidade mínima de sentido. Nesse sentido, por favor, Jânio, mais um. Aí eu formulei a ideia de site, que está aberta para discussão, ver se para vocês faz sentido. Então, o site seria para nós, portanto, um espaço imaginário de completude de sentidos, uma unidade textual com características particulares, ligadas intrinsecamente ao que permite o seu molde como espaço de unidade de sentido, que é a materialidade da tecnologia que organiza. Você vê naturalmente que tem aí, eles estão ligados, né? Então, a questão da materialidade se impõe no desenvolvimento dessa análise, e daí eu estou pensando aqui em linguística, né, histórica e tecnológica. E é justamente a materialidade tecnológica que nos referimos para mostrar os modos de constituição do discurso de saúde no espaço eletrônico. Né? O mecanismo também é um mecanismo tecnológico reverso, então o cara construiu o site e a gente fez uma análise estatística dele, automática. Né? E aí, bom, mais um, por favor. Então, a tecnologia de análise,
né, a entrada tecnológica de análise é a aspiração do site, a preparação dos textos do site para alimentar o analisador automático e a utilização de um analisador estatístico textual nessa fase sem plugins a partir de uma perspectiva discursiva, né? Então, a ideia é trabalhar com o aporte tecnológico do Michel Peixeira, da professora Orlando, agora da Cris, os trabalhos que a gente está desenvolvendo no LabDU, né, na perspectiva de tecnologias de linguagem, discurso eletrônico e o urbano. Então, a gente volta então para a análise, só para a gente situar o que a gente está fazendo. Se vocês quiserem, essas coisas estão todas disponíveis na internet, elas são livres, vocês podem começar a brincar com eles e começar a aspirar tudo que aparece na internet. E voltando à análise, o que nos chamou a atenção foi que a combinação sociedade civil, que foi a coisa mais próxima de comunidade e sociedade, aparece só no portal da ST-AIDS e não no portal do Ministério da Saúde. A gente escolheu essa formulação para funcionar como fio condutor, como lugar possível do consenso. Então, ela é a demanda que... Então, eu estou assumindo, né, que ela é a demanda que engendra os serviços do governo eletrônico brasileiro. Por que a gente vai ter um governo eletrônico se a gente não tem uma sociedade para usar isso? Então, como a única coisa que apareceu lá escrita foi sociedade civil, eu achei que era a sociedade civil que estava fazendo essa demanda. Então, a sociedade civil é, na nossa hipótese, a massa que deve ter acesso ao espaço digital no Brasil e aos serviços do IGOV. Contingência, demanda e parceiro para a construção dos sites. Então, o que é esse objeto para ser incluído? Eu não sei direito o que é a sociedade civil, a Cláudia Fátima me deu umas dicas. No digital e no corpus não sai muita coisa, mas a gente vai conseguir ver umas coisas aqui pela estrutura do site. Então, a gente encontrou essas seguintes formas. Né? Então, isso. Aí, civil, de organizações da sociedade civil, né? Tem muita organização, né? A gente é muito organizado. Está tudo funcionando. E talvez seja o terceiro aí, essa organização. Né? Vamos nos organizar. Já que não tem terceiro, vamos nos organizar para ter um terceiro. Aí percebemos que a sociedade civil é algo que se constitui no discurso do portal, através de organizações. Em termos de ocorrência textual, o espaço social está significado apenas por intermédio das mesmas. Então, em ambos os sites, né, elas estão aí, e aí eu falei, bom, então, elas devem estar nos links, né, para onde é que esses dois sites linkam. E aí eu comecei a fazer... Então, isso é possível também fazer automaticamente, porque senão fica completamente impossível. E aí, o www.aids.gov.br aponta para 480 sites externos, né? O que parece ótimo. Enquanto do Ministério da Saúde, que é o www.portalsaude.gov.br, não aponta para ninguém. Aí essa coisa que o Fernando falou, a pessoa que vai lá e põe seu desejo pessoal na internet está incluída. O Ministério da Saúde está na mesma situação. Ele se põe lá, tem um monte de documento, é uma loucura. Gente, ele não aponta para ninguém, é uma bolha. Uma bolha no digital, enfim, vai entender. Tem que entender que diabo é isso. Mas quem conversa com o planeta, com a internet e tal, é o da AIDS. Enfim. Aí a função já tinha passou. E aí, aí eu não aguentei, precisei de terceiro. Botei o IGOV. Botei o governo eletrônico. Aí tem um site que fala de saúde, mas ele aponta para o DST e para o portal saúde. E aí eu entrei nele, peguei só a questão da saúde dentro dele, para abrir o escopo da análise, ver se ele é diferente ou é igual, ou se ele é uma bolha também, ou se ele conversa. Aí, nos ambientes dos 3 primeiros cliques do IGOV, né, eu encontro isso aí, onde tem social, a razão social, né, e depois eu tenho o governo federal com a sociedade brasileira. Né? E aí, ele mais ou menos se comporta do mesmo jeito do portal saúde, se vocês puderem ver. Né? As relações vão mais ou menos nessa mesma direção. O IGOV e o portal saúde, eles têm essa timidez
de fundo, assim. Tá bem. Então, o que eu queria falar mais? Outro dado interessante é que o site do IGOV aponta para 1.016 arquivos de outros sites. Né? Então, ele aponta para muito mais gente, né? Mas ele não é tão social assim, não fala da sociedade. E 8 deles são apontados pelo IGOV DSTAs. Então, passa mais um, Zônia, por favor. O que eu vi, para conseguir finalizar aqui com vocês, sem ter nem chegado na metade da conversa? Que os dois sites que apontam para fora, que é o IGOV e lá o DSTAs, que ficou sem a legenda, eles apontam para esses sites em comum. Eu fiz o cruzamento. E todos esses, tirando o Adobe, são baseados em Brasília. Então é coisa ministerial, administrativa. Né? E aí eu fui levantar. Dos 440 endereços públicos citados nos 3 sites, o que tem em comum neles? 440. Né? Tem uma preponderância de sites governamentais. Da Bahia são 24, Rio Grande do Sul tem 17, Minas Gerais tem 14, Santa Catarina tem 10, Pará tem 9, São Paulo tem 9, Paraíba tem 7. Tá. Então, a idade da análise, assim, a ideia seria, então, onde tem maior nível de inclusão digital, tem maior participação digital. A ideia seria essa, imediatamente que você pensa, olha, tem os lugares que estão mais inchados, é porque tem mais computador ali, não é. Né? E aí, a minha solução foi entrar, vocês vão, por favor, próximo, obrigada. Foi entrar na Fundação Getúlio Vargas, que ela vai falar, então, que a possibilidade de gente que trabalha no setor público ter acesso ao computador é muito mais alta. Então, no fundo, o que você começa a ver? A inclusão digital, ela está funcionando sobre o funcionário público. E é ele que está botando as coisas no ar. E é essas pessoas que estão linkando. Então, é uma coisa endógena, é uma conversa endógena. Né? E aí, bom, aí tem o Marcelo Neri, que fala da exclusão digital. Aí ele fala que a gente Rosângela, passa por favor. Aí esse é mais ou menos de presente para a professora Eni, que falou de inclusão e exclusão digital. A data do censo, a nossa população com acesso doméstico é altíssima se a gente pensar em mercado, né, em termos de consumo, mas em relação à população do Brasil é bem pouco. Né? Então a gente tem um total de excluídos digitais 153 milhões e pouquinho. Né? Para quem trabalha com inclusão digital, tem muito trabalho, tem muita coisa pela frente. Acabou de começar a conversa. Né? E os vínculos entre os sites, então, pontos de contato. Aí eu fui ver, então, para que eles estão, de qualquer maneira, quem é que está fazendo, para onde é que esse pessoal que está apontando para alguém está apontando. Então, os endereços .com, né, vem em segundo lugar, depois os endereços .gov. Então, o governo aponta para si mesmo, né, tem 307 apontamentos para si mesmo, tem 47 apontamentos para .com, que seriam comerciais, né? E aí .org tem, onde está? 17. Né? E o mais engraçado é que quem é sociedade civil e está presente nos sites do governo eletrônico são organismos, ONGs internacionais. Ela não aponta para .org brasileira, ela aponta para .org de fora. Então, eu acabei, Cristiane, eu juro. O que eu queria só dizer é que, primeiro, as duas conclusões que eu consegui chegar aqui. A parcela da sociedade que está incluída digitalmente no Brasil coincide, muito possivelmente, com a própria parcela que faz parte da política pública, da interpretação e da inclusão digital no país. Porque nós somos todos funcionários, né, públicos. Um jogo de espelho não raros em países com fortes desigualdades. Então, o consenso imaginário aí é do ventríloco e seu interlocutor descorporificado, né? Então, eu falo da... Aí já é o contrário, né? Não é eu e tu, é eu e eu brincando de tu. Loucamente. Né? E a segunda coisa é isso.
os contatos, né? Nos dois casos, percebe-se a maioria de links para sites de língua inglesa, né? Isso nos leva a continuar a nossa análise por duas possíveis leituras. Por um lado, estaria a sociedade civil, que conversa com o site do governo eletrônico brasileiro na área da saúde fora do Brasil falando inglês? Ou seria que o compromisso do governo com a sociedade brasileira tem que passar primeiro por uma interlocução com o exterior para poder chegar até nós? Né? Então, basicamente, são os dois lugares que eu consegui chegar, né? E eu agradeço. Desculpa.